filho na barriga, olha a pergunta, pode batizar o filho na barriga? Tem mais alguma observação? Olha, não precisa batizar o filho na barriga. O que você pode batizar ele é profetizando. Você fala com a barriga, você profetiza sobre esse filho, tá? Aí é um tipo de batismo. Mas você vai batizar ele, tá? Quando ele nascer, ou cesárea ou normal, ele vai ser batizado com seu próprio sangue. Todo ser humano que vem a esta terra, todo ser humano que vem a esta terra é batizado pela mãe. E batizado com sangue. A mãe batiza os filhos, tanto a mulher como qualquer animal. A vaca batiza, a cachorra batiza, a gatinha batiza, porque toda mulher sangra de um jeito ou de outro quando vai parir. Olha, a cachorra batiza, a gatinha batiza, porque toda mulher sangra de um jeito ou de outro quando vai parir. Olha, a cachorra batiza. Aí um pouquinho de ansiedade sua para ter filho. Calma, calma. A questão da madrinha é muito sério, né? Meus filhos têm madrinha. Petros é Ana Paula, a madrinha, né? Bezinha, eu não sei quem é a madrinha. A Yeiel é Maria das Graças Gugel. Alcione! A madrinha de Giovana, quem é? Giovana tem madrinha? Tem, Giovana? Giovana tem madrinha? Giovana? Tem não, né? Petros é Ana Paula. E Yeiel é Maria das Graças Gugel, né? Bezinha não tem madrinha não, né? Tá bom. É mesmo, Então essa questão de madrinha é muito importante. Eu acabo de dizer, mas isso é coisa de sítio. Não, a madrinha é uma mãe espiritual. É muito importante isso. Pode se dar por madrinha na barriga da mãe. A madrinha é uma mulher boa, tem que ser uma mulher boa. Geralmente a pessoa escolhe mulher rica. Não é questão de riqueza, né? É questão de mulher boa, que tem um coração bom. Se você escolher uma madrinha ruim, aí tá lascado, né? Ou uma madrinha que não quer ser madrinha. Entendeu? Ser madrinha é algo extremamente importante. Imagina você ser responsável espiritualmente por uma pessoa. Quem criou esse negócio de madrinha, padrinho, criou bem criado. Ninguém sabe de onde veio. É como se benzer. Ninguém sabe quem foi que se benzeu. Entendeu? Mas a madrinha acontece muito, muito. Minha mãe tinha madrinha. A madrinha é uma pessoa que deseja o bem. Não é que só dá dinheiro, não. É que se deseja o bem daquela pessoa. Entendeu? É um tipo de acordo espiritual. Madrinha e padrinho. Como antigamente, às vezes a família morria, quem criava eram os padrinhos. Era muito sério isso. Você tem que procurar uma pessoa que tem uma espiritualidade elevada para ser madrinha. Se você escolher uma pessoa derrotada, vai derrotar seu filho. Entendeu? Uma pessoa para frente, uma pessoa que tem um coração bom, porque todo ser humano é bom e ruim. Todo ser humano é bom e ruim. Nós somos bons e somos ruins. Mas tem uma parte na pessoa, às vezes, que é mais boa, vamos dizer assim, mais boa, né? Eu acredito muito em madrinha e em padrinho. Eu tenho madrinha, mas não me lembro quem é. Minha mãe dizia, é fulana que é sua madrinha, né? Com o tempo, essa cultura de madrinha e padrinho desapareceu. Hoje os filhos não dão nem bênção mais aos pais, né? Eu queria saber quem era minha madrinha. Dona Marinete, está me escutando aí, Dona Marinete? Me lembra quem é minha madrinha? E tinha uma madrinha e o padrinho. O padrinho geralmente é um pai espiritual, né? Eu tenho amigas minhas que elas se formaram porque ela tinha um padrinho. Uma delas, o padrinho dela era um juiz de direito. E esse juiz dava tudo para ela. E ela se formou, hoje ela é casada com um coronel. Ela também é quase coronel, né? E esse juiz, ele cumpriu a risca. Ele deu os estudos a ela. Ela estudava num colégio chamado Damas, que é um dos colégios mais ricos aqui da cidade. Damas, uma mensalidade quase 2.000 conto, né?
Deu sorte em tudo. E o padrinho dela foi quem botou o nome. Olha, botou o nome dela de Patrícia. Pátria, vem de pátria. Patrícia, mulher da pátria. E essa mulher deu muita sorte na vida. Mas esse juiz era um cara de sorte. Era um cara que não vivia direto lá, mas era um homem tanto de posses como de boa sorte. Essa menina é muito amiga minha. Hoje ela é capitã, casada com um coronel. Deu sorte em tudo. Filho, marido, tudo. Cama, mesa e banho. E eu ouvi a história da mãe dela. A mãe dela dizia, olha, ela tem um padrinho. O padrinho é o juiz fulano de tal. E o juiz, até o último dia da morte dele, o juiz bancou, ajudou e energizou Patrícia. E Patrícia, da família, é a mais aprumada. Ela é mais aprumada do que os irmãos machos. Olha! Aí o cara diz, não, porque ela é sabida. Bem, ela é sabida, mas é sorte. É sorte. Se a pessoa for sabida e não tiver sorte, tá luscado. Luscado é. Então, eu gosto muito da Patrícia. E gosto muito do marido dela, né? Coroa Baludo. Coroa Baludo? Casou com Coroa Baludo. E ela é baluda. Ou seja, ela tem pano nas mangas. Estudo, inteligência, beleza, saúde. Pô, quer mais o quê? Né? Aí eu disse, mas rapaz, esse negócio funciona mesmo, viu? Esse negócio de padrinho. Porque o juiz era bom. Aí quando o juiz morreu, aí a família corta a verba. Corta a verba, porque tem uma verbazinha, ele dava uma mesadazinha por mês a ela. Mas não cortou a sorte. Na hora que o juiz morreu, ela ficou triste, porque ela ia ser colocada para fora do colégio rico, colégio de gente rica, e um dos melhores estudos da cidade. O juiz disse, eu vou botar ela no melhor colégio. E a mãe, sim senhor, a mãe dela. Olha, e aí ela ficou triste, né? Olha como a sorte anda, ó. O juiz morreu. Quando o juiz morreu, que o juiz era o padrinho, né? Aí a família corte se daner, que é uma palavra francesa. Aí ela ficou triste. Aí todo dia ela viu um policial de trânsito. O policial ficava na frente do colégio, lá tem cada menina bonita. Aí o policial ficava sem querer, olhando para as meninas, né? Sem querer, querendo. E aí o policial, pite, que antigamente era no apito, pite. Aí viu ela triste. Todo dia o policial dava rachau para ela dava rachau pro policial. Aí chegou para ela e disse, tá triste? Patrícia, você tá triste? Aí ela, eu tô triste. Tá triste? Tá, tô. Por quê? Porque eu vou sair do colégio, que meu padrinho morreu. Aí a família cortou. Aí o policial olhou e disse, quanto é a mensalidade? Olha! Uhul! Eu gosto dessas histórias demais. Eu conheço ele há muitos anos. E aí o policial disse, quanto é a mensalibaba? A mensalibaba é tanto, caro, deve ser em torno de uns 2.000 conto hoje, né? Quase 2 salários mínimos, um salário mínimo e um pouquinho, né? Aí o cara, sem interesse nenhum, eu vou bancar você. Olha, gente, o cara é seguro, viu? O cara é seguro. Se ele dever R$2, você não dá 3, não. Agora ele não deve a ninguém. Pode chegar assim, tem uma pessoa que você está devendo, ele não deve a ninguém. Ele não deve nem ao diabo. Só a Jesus Cristo. Olha. E aí o cara disse, quanto é a mensalidade? Ela disse, seria hoje mais ou menos R$2.000. Mas rapaz, só Deus mesmo, porque o cara é seguro. É meu amigo. Não, o Valdemir? É o Valdemir, que é o meu amigo, que eu falo dele direto aqui, né? Falo bem, quando eu falo sempre de bem, né? E aí o cara é seguro. Agora ele diz assim, eu sou seguro. Se eu te devo R$2, eu não dou 3, eu dou 2. Agora me diga quem eu devo. Olha, eu desafio qualquer pessoa. Então ele tem essa rigidez, né, com ele. E aí ele abriu as pernas, ele disse, quanto é? Ela disse, seria hoje 2.000. Se eu pago. Eu pago, dou os cadernos, dou tudo. Eita pila! A menina fez, é mesmo? Posso dar-lhe um beijo? Dá-lhe o quê? Dá-lhe um beijo? Posso te dar-lhe um beijo? Dá-lhe, e dá-lhe.
Ei! Aí ele deu caderno, comprou lápis, comprou até a borracha para ela. É claro, né, que ela ficou muito contente, né? Contente, coroa pagando tudo, ó. Aí foi comer pita ali, foi comer pita acolá. Olha, e acabou casando com coroa. Eita! E ele parece que é a unção do velho, do padrinho dela, pegou nele. Desde que eu conheço ele patrocina ela em tudo. Se ela quiser ir para os Estados Unidos, ele patrocina. Aí ele virou sargento, depois virou oficial da polícia, e ela disse que queria entrar na PM. Ele patrocinou tudo. Inclusive a oração. Ele vinha aqui em casa, levava eu para laje, e a gente ficava profetizando para ela passar. Ela passou para a polícia, depois passou para tenente. Quando ela foi passar para tenente, 4 anos de escola. Ele mudou de casa, ele alugou casa, ele cobriu tudo, feijão, farinha, comida, tudo, almoço, ele que fazia o almoço. Ou seja, parece que o padrinho reencarnou nesse cara, o padrinho dela que dava tudo, e reencarnou nele. Olha, sorte tem quem tem. O cara é bonitão, é um coroa bonito, né? E ela é linda. Ela quase 10 anos, 15 anos mais nova do que ele. E aí ela virou tenente, e ele também virou tenente. Aí ele subiu para coronel e hoje ela é capitã. Ela dirige uma tropa e é braba, viu? É braba. Deu tudo certo na vida dessa mulher. Teve 2 filhos lindos, um rapaz, uma moça, e ele continua do mesmo jeito. Se ela inventar hoje dela ser médica, ele banca tudo. Embora que ela nem precisa, que ela tem, né? Ele banca tudo. Tudo, sabe o que é tudo? Até as borrachinhas ele compra, porque ele é cheio de detalhes, cheio de detalhezinho. Então, pense numa patícia de sorte. Histórias bonitas, né, pastor? Testemunho de vida real. Sim, é testemunho. E eu acompanhei a vida deles, porque quando ele casou com ela, 6 meses depois de casado, 7 meses, ele já foi atrás de comprar o livro Enigma dos Sonhos, o livro Como Evitar Problema, e aí a gente começou uma amizade, e eu acompanho ele desde esse tempo, né? Se ela precisasse de um grampo, ele toma o grampo. Eu quero ser polícia, passou a ser polícia. Eu quero ser coronel, tenente, tome. Olha, isso tudo começou de um padrinho que gostava da afilhada. Olha, então essa história de padrinho, eu tenho várias histórias bonitas. É porque hoje também nem os padres falam mais, né? Mas pensa numa coisa bonita, é ser padrinho e madrinha. Tem gente que não quer ser padrinho nem madrinha mais, e tem gente que nem chama, né? Mas a unção do velho, do juiz velho, passou para ela. Hoje ela é capitã, advogada formada, ele é advogado, a filha é advogada, está estudando para ser juíza. Olha, então a bênção pegou na família inteira. A bênção chegou, Jesus está aqui, com seu poder eu vou resistir. O anjo de Deus aqui se acampou, nesta igreja a bênção chegou. Essa questão de mascote e de padrinho e madrinha existe. E é muito forte, porque tanto quem é padrinho pega a sorte da menina, como a menina pega a sorte do padrinho. Padrinho deve se pedir bênção. Os filhos não estão pedindo nem bênção aos pais hoje, mas o padrinho, benção padrinho, benção madrinha. Minha mãe, até a idade de 70 anos, quando ela via a madrinha, que também era uma velhinha, benção madrinha. As madrinhas eram muito respeitadas. Eu me lembro que chegou madrinha. Era nos sítios, né? Minha mãe mandava eu dar benção à madrinha dela. Benção madrinha, e tinha madrinha nova. Madrinha que passou a ser madrinha com 20 anos, com 14, com 15, Então, assim, passa, a sorte passa, né? E essa sorte dessa menina aí eu acompanhei, gente. Eu não estou dizendo assim que alguém me contou, eu acompanhei. Hoje, estudei agora. Ela dirige um pelotão aqui na cidade, né? Ele é coronel, olha, um dos homens importantes da cidade, na política também. Ele
da prefeitura. Ele é, como é o nome? Secretário. E ele nunca foi político. É só coronel, né? De carreira. E aí, deu tudo certo. Vivem muito bem, graças a Deus. E desde que eu conheço ele, ele é a mesma pessoa. Do mesmo jeito, centrado. Mas ele, parece que o juiz, quando morreu, entrou dentro dele. O juiz que ajudava aquela menina pobre. Olha, madrinho e padrinho cura doenças também. E mulheres que abortaram pode fazer o ritual da madrinha para pedir perdão, tá? Olha a dica, entendeu? Pode pedir perdão. Ai, ai. Pois é. É esse mesmo, esse nome mesmo aí. Esse nome aí é. Então, preste atenção. A gente falou sobre batismo, né? Você é batizada. A primeira pessoa que te batizou foi sua mãe. Quando você saiu de dentro dela, ou por cima ou por baixo, você foi batizada com sangue. É um batismo. Então, a madrinha geralmente era feita no dia de São João, São Pedro ou Santo Antônio. Era um voto que se fazia. Isso é medieval. Ninguém sabe quem foi que criou isso, tá? Na época não existia igreja de crentes. O padrinho seria mais ou menos assim. Abraão foi padrinho de Ló, tá entendendo? Padrinho de Ló. E ele protegeu Ló até o final, embora que Ló foi um filho de rapariga, né? Mas ele protegeu Ló. Meus padrinhos eram o padre que me batizou. Pronto. Então você pega a sorte do padre. A sorte do padrinho é compartilhada. Tanto o padrinho pega a sorte da pessoa, como a pessoa pega a sorte. Mesmo que você esqueça quem é o seu padrinho. Às vezes se colocava o nome da pessoa, da madrinha, né, na pessoa. E não tem esse negócio de raiva não, tá? A pessoa podia ficar com raiva, alguma coisa, mas continuava sendo madrinho e padrinho. Em qualquer coisa, o padrinho e a madrinha entravam em cena. Qualquer impossibilidade, até o choque com o pai, o padrinho e a madrinha entravam no meio. No mundo espiritual, o padrinho e a madrinha já está falando pai pequeno, padrinho, madrinha, madre pequena, mãe pequena. Entendeu? Porque a mãe grande é a mãe verdadeira e o pai grande é o pai verdadeiro. Mas a sorte é compartilhada. Então, a criança, ela vai ter a sorte do pai, da mãe e do madrinho e da madrinha. Olha. Interessante, né? Interessante. Tem alguma pergunta sobre isso? E sobre batismo é o seguinte. O batismo para a salvação é geralmente por imersão. A igreja evangélica só batiza depois de 12 anos. A igreja católica batiza criança. Mas a igreja evangélica também batiza criança. A presbiteriana, os calvinistas, tudo batizam criança, né? Queira ou não, se você foi batizado na igreja católica, você tem uma ligação com ela. Queira você ou não. Tá? Então não é bom falar bem de quem nós tem ligação. Falar mal, né? Aí vocês batizou na igreja dos crentes, amém. Você tem ligação com a igreja dos crentes. Então eu não posso falar mal da igreja dos crentes, porque eu sou batizado na igreja dos crentes e sou batizado na igreja católica. O batismo significa entrada a uma dimensão. O batismo, por isso que Cristo falou, vocês poderão ser batizados com o batismo que eu vou ser. Batismo não é só com água. O batismo é quando você entra em uma dimensão. Entendeu? Cristo ia entrar na dimensão da morte. Eu respeito o batismo. Eu queria achar minha foto, eu me batizando na igreja católica. Minha mãe tem essa foto, depois passou para mim, eu não sei onde foi que eu botei. É molequinho. Eu botei a mão na cabeça e meti mijada no padre, foi. A mijada foi tão grande que o chapéu do padre caiu para trás. Epa! O que é isso, meu irmão? Você tá aumentando as coisas, só um pouquinho, tá aumentando só um pouquinho. Isso é uma mijada ou um tiro? Olha, é de nascença, tá? Olha! Como é que foi essa história? O padre foi batizar eu, aí minha mãe tirou a foto do meu pai segurando assim, meu pai com muito orgulho. Foi a foto que eu vi mais orgulho no meu pai, foi aí. Meu pai com aquele cuidado, com aquele olhão, assim segurando o joicinho, que era eu, né? Minha mãe de lado com vestidinho de chita
e um padre barbudo, que o padre era muito bonito, a mulher queria dar pro padre, aí o padre botou uma barba, aí a mulher ficou mais doida ainda. Mulher gosta de padre, ô meu pai, isso é geneco. Mas o padre era muito bonito, aí o padre, para afastar a mulher, botou uma barba, a barba batia na cintura, ó. Aí que as mulheres endoideceu mesmo. Aí o padre foi me batizar, e tem a foto. Na hora que eu fui batizado, né, na igreja do padre, aí eu dei aquela mijada que o chapéu do padre saiu fora da igreja. Vai... Eita, um lava-jato! Aí o padre disse, esse menino tem futuro, viu? Esse menino. E eu, ué, Virgem Maria! Olha! Mijada cósmica foi. Aí, mãe, molequinho, calma. Isso é de nascença, tá? Isso é bala na... bala, é que nem bala. Chapéu do padre, meu chapéu, velho! Olha. Aí pronto. Aí eu fui batizado também na igreja dos crentes com 15 anos e 6 meses, né? Batismo nas águas. Aí o batismo feito com mulher grávida nas águas, batiza a criança também, queira ou não, tem uma influência, né? Mas a criança depois de 12 anos é bom batizar, né? Padres, médicos, pastores, são tudo bonitões. Epa! Minha mãe gostava. Minha mãe, quando foi pro médico, minha mãe nunca ia. Uma vez ela foi pro médico, ela disse, que médico tão bonito. Ai, se eu fosse mais nova. Dona Marinete, que enxerimento é esse, Dona Marinete? Ó. Então, queira ou não, a gente tem que respeitar os batismos, né? O batismo. E a gente vive em cima de vários batismos, né? Existem muitos batismos, tá? Aí na antiguidade tem o batismo dos mortos, a mulher batiza o homem, e o homem batiza, e vai batizando, entendeu? Então o batismo é coisa muito importante. Nunca negue um batismo por outro, entendeu? Eu acho que os batismos não devem se chocar. Até mesmo entre os crentes, existem vários batismos, por aspersão, amersão. A Assembleia de Deus batiza de um jeito, a Batista batiza de outro, a Igreja Fulana batiza de outro, e assim por diante. Mas deve ser respeitado os batismos, porque queira ou não, você é levado a uma dimensão. Os judeus se batizavam todas as horas, bastava se arrepender que eles se batizavam. Existe batismo com cinza, que é para arrependimento, batismo com água para arrependimento, batismo para limpeza. Existem umas centenas de batismos. Batismo dos mortos, que é para quebra de maldição, né? O batismo para arrependimento dos pecados, que quando o cara pecava, se arrependia, se batizava. Batismo d'água, batismo de cinza, batismo de terra, batismo de saliva, batismo de lágrimas, batismo de perfume, batismo de amor, batismo de sangue. Epa! Não sabia que tem tudo isso de batismo? Tem, tá? Então, quem se batizou na igreja católica, você tem que respeitar aquele batismo, embora que você deixou de ser católico. E quem se batizou na igreja dos crentes, tem alguma ligação com a igreja dos crentes. Os crentes são abençoados também, né? Então, a gente não pode negar um pelo outro, entendeu? Batismo feminino, masculino, existe muito. Tem mulher que depois que é batizada, não arruma homem mais nunca. E tem outras que arrumam. Então aí tem a fotozinha. Eu queria tanto, eu peço ao universo que bota essa foto na minha mão. É a foto de eu. É porque a gente tem costume de guardar foto dentro de livro. É um erro muito grande. O livro conserva a foto, mas depois a gente não sabe qual foi o livro que a gente botou, né? Aí tem essa foto de eu carequinha assim, não, cabeludinho. Eu tenho cabelo na cintura. Com 1 ano eu tenho cabelo aqui na cintura. Nós somos um povo só. Agora, os batismos, eles não devem se contradizer. Você, pastor, eu sou batizado na igreja católica, eu digo amém. Agora eu quero me batizar na igreja dos crentes, amém. Vai somar os batismos. Um batismo não é contra outro. E vou dizer mais, gente, tem batismo na Bíblia que os cristãos não sabem que tem. Eu citei alguns aí por cima, quem pegou, pegou. Mas tem uns batismos que os cristãos não sabem que tem. Que eram os batismos dos sacerdotes.
judaicos. Batismo de sangue. Olha, os sacerdotes eram batizados com sangue dentro do templo. Olha, dentro daquele templo feito de lonas. Meus filhos não são batizados, pastor, ainda. Então é bom batizá-los, tá? É bom batizá-los. Traga ele na igreja para a gente batizar. Batiza lá na piscina com ionizador, tá? Olha. Já vejo gente de longe se batizar comigo aqui. Tem um batismo para quebrar maldições. Você sabia que tinha tantos batismos assim? E o próprio Cristo falou, aquela mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas e perfume e enxugou com os cabelos, Cristo falou que era o quê? Diga aí, agora! Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Informações privilegiadas. Aquela mulher que lavou os pés de Cristo com lágrimas, enxugou com cabelo e depois perfume. Que tem a do perfume e tem a do cabelo. Cristo disse que era o quê? O que ela fez? Diga. Vamos, pessoal, participar? Bora? Cristo disse: esta mulher me batizou para a morte. Ela me batizou com suas lágrimas e enxugou meus pés com cabelo. E depois veio aquela outra mulher que derramou perfume, perfume em Jesus. Aí veio o hipócrita do Judas e disse: esse perfume poderia ser vendido para dar para os pobres. Judas é que nem aqueles políticos lá de Brasília, só pensa nos pobres, os pobres lá de casa. Epa, lasqueira, véi! Ô, Jesus, esse poderia ser vendido e dado para os pobinhos. Pobre uma merda, ele queria roubar, Judas queria roubar Jesus, e ele roubava, a Bíblia fala. E aí, Jesus Cristo disse: calma, ela me batizou para a morte. Era um batismo, perfume. Então nós encontramos o da mulher que enxugou, lavou com lágrimas, enxugou, alisou os pés de Jesus Cristo, enxugou com cabelo, velho. Olha a dica. Batismo, Cristo falou que era batismo. Depois a mulher do perfume, batismo, Cristo falou que era batismo. Cristo também falou: vocês podem se batizar com o batismo que eu vou me batizar? Os caras, podemos, era a morte. Então, então a questão, existem milhares de batismos. Esses banhos aí que os espiritualistas falam, eu mandei o cara se batizar, se banhar, e o cara falou: mas o pastor pode mandar se banhar? Eu digo: pode, porque Eliseu mandou o cara se banhar no Rio Jordão, que isso é batismo, 7 vezes. Eu vou te dizer, existe um mistério do batismo. E também você pode se batizar pelos mortos. Essa é uma técnica que muitos não dominam. É uma técnica milenar de batismo pelos mortos. Se você quiser, eu posso falar mais. Né? Olha, olha que coisa interessante, né? Aí tem batismo de água, batismo de areia, batismo de cinza, batismo de azeite. Derrama seu óleo sobre a minha cabeça e meu cálice se transborda. Olha, banhos de cura, batismos de cura, batismo de terra. Olha, quando se batiza pelos mortos é libertação. É algum problema com seu pai, com a sua mãe que ficou, aí liberta. Então existiam vários batismos, até o amor é um batismo, é uma técnica. A mulher batiza o homem e o homem batiza a mulher. Olha, eu batizo com maior, uma das horas mais bonitas que tem é o batismo. Água, areia, cinza, azeite, lágrima, batismo de cura e batismo de sangue. Sim. Tudo está na Bíblia. Agora o cara diz: eu não sabia disso, mas está na Bíblia. Eu estou dizendo para você, eu não inventei de cabeça não, está na Bíblia. Eu tenho informações privilegiadas, você sabe disso. Mas está tudo na Bíblia. Que os judeus, antes de oferecer o sacrifício, tomavam batismo de sangue. O sacerdote maior pegava o sangue e jogava, aspirava sangue neles. E o sacerdote tem tudo roupa branca. Então assim,
Tudo está na Bíblia. Agora, como usar e de que forma usar, aí muita gente perdeu essa técnica. Mas que está na Bíblia está. E sabe quem que se batizava pelos mortos? Os essênios. A minha família não é essênia? Se batizar pelos mortos é pedir perdão pelo pai e pela mãe. Porque o pai e a mãe têm problemas. E às vezes os problemas do pai passam para a mãe. Mas aí o cara cita o texto da Bíblia e diz que o pecado de um não passa para o outro. Pecado, mas o problema passa. Porque Deus diz, eu visitarei o mal dos pais nos filhos, até a terceira geração. Então está na Bíblia também, velho. Sim, a primeira noite nupcial, o primeiro homem batiza a mulher. O seu primeiro homem quase manda na sua vida toda. E a primeira mulher também. Isso dá um pano para a manga. Eu tenho informações privilegiadas para você. Se você se lembrar que foi o primeiro homem da sua vida, tem muito que manobrar aí. Se os dores forem puros, é batismo, um batismo o outro. Aqui na minha cidade, foi quebrada a maldição de uma família, e ninguém arrumava namorada e ninguém casava. Aí casou a menina da família, casou virgem com um rapaz virgem da igreja. Olha, a primeira manda em tudo, tá? E o primeiro também. Manda mais ou menos, né? Porque tudo depende de tudo que chegar o príncipe manda, bota para lascar. Então, existe isso, batismo de sangue, batismo de tudo. Tem muitos batismos. Os banhos que estão na Bíblia é batismo. Então, o batismo que nós batizamos na igreja é para arrependimento, arrependição. Olha, porque eu falo tanto alemão que esqueci de falar brasileiro. Repetição, arrependimento, né? É o batismo de João Batista. Mas existiam milhares de batismos. Batismo de planta. Quando a mulher casava, jogava flores, batismo. Jogava arroz. Os judeus faziam isso. Batismo de planta é o que aconteceu com Jesus. Batismo de planta. O batismo de planta é batismo de honra. E é feito com plantas que têm dedos. Ei, Maria, esse cara tá doido, planta com dedo. Qual é a planta que tem dedo? Vai. Qual é a planta que tem dedos? Qual é a planta que tem dedos? Eu já fiz já. E deu certo, tá? Qual é a planta que tem dedos? Qual é a planta que tem dedinhos? Meus dedinhos têm poder, têm poder. Eles têm foguinho, bzz, 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 bzz. Ramos, domingo de Ramos, tome! Pé de coco, coqueiro, Valdeci, é a planta que tem dedinhos. Jesus Cristo foi batizado no domingo de Ramos. Isadora, você tá ligada, velho? Bra, 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 bra. Bra, 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 bra. Eles têm foguinhos. Dan, 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 dan. Cada folhinha solta fogozinho. Cada folhinha solta fogozinho. Plantas que têm dedinhos. Plantas que têm dedinhos. Tem poder. Tem poder. Domingo de Ramos, Jesus Cristo foi batizado com planta. Todo mundo levantando as plantas e batizando Jesus Cristo, colocando as roupas no meio do caminho para Cristo passar por cima. Receba o mistério, Maria, oi, tome. Olha, um abraço é um batismo de energia. Cristo também fala que nuvem batiza. Vós que foi batizado na nuvem, no deserto. Epa! Nós fomos batizados nas nuvens. Nós somos filhos de Abraão. Abraão nada, vocês são filhos do diabo, seus capetados. Olha, batismo do deserto, batismo das nuvens. Aquela nuvem batizou os judeus. Aquela nuvem que passa. Que assunto maravilhoso Então assim, você provocou o Abaibê Bobô, então tem aí como você ser madrinha. A gente estava falando sobre madrinha e padrinho, né? O batismo é uma coisa milagrosa,
né? O batismo. Então podemos mais. Veja aí, tipos de batismo, Joilson de Assis. Já tem um vídeo nosso falando sobre tipos de batismo. Mistério dos batismos. São os banhos que o pessoal fala, né? Banho de cura. Me conta aí um banho de cura na Bíblia. Toma um banho de cura. Lora, 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 lá. Lori, lori, ordenando aqui a Santa Ceia, que daqui a pouco o banho de cura. O banho de cura foi o banho daquele cara que tomou 7 banhos no Rio Jordão. E o tanque de Betesda. Obrigado, live. Tanque de Betesda, banho de cura. O azeite é banho de honra. Também cura o banho de azeite. O banho de azeite é cura. O banho de Naamã foi o banho da cura. É o batismo da cura. O batismo de azeite. Aí você vai falando mais, vai falando mais. O banho de boldo é bom para inveja. Olha, pastor, para solidão, qual é o banho que eu tomo? Banho com tonhão. Tome! Banho com tonhão, esse resolve a situação. Vixe, mano, até rimou. Banho com tonhão, este resolve a situação. Para qualquer solidão, tome banho com tonhão. Vixe! A solidão vai embora. Gostou? Ai, gostei demais, pastor. Até rimou. Para a solidão, o melhor banho é o banho com tonhão. Vixe! O banho com tonhão resolve a minha situação. Olha! Os mergulhos de Naamã foi o banho de cura. Exato, Leonice. Gente, batismos. Existem milhares de batismos. Agora você tem que respeitar assim. Você foi batizado na Igreja Católica, então você tem um vínculo ligado a ela. A Igreja Católica não é ruim de tudo não, gente. Espera aí. É uma igreja como qualquer outra. Você foi batizado na Igreja do Pulo do Gato, então calma. Pastor, eu me batizei na Igreja do Pulo do Gato, do Arco-Íris Celeste. Foi uns 10 batismos. Tudo em vale. Tio Patinhas tomava banho aonde? Tio Patinhas tomava banho aonde? Gostei, pastor. Banho com tonhão resolve a situação. Gostou, foi? Tome, eu sou um poeta, velho. Eu tenho uma veia artica. Uma veia o quê, rapaz? Artica. É só espremer que sai. Olha, eu vi até. Tio Patinhas tomava banho em quê? Tio Patinhas tomava banho em quê? Em quê? Como era o batismo de tio Patinhas? Como era o batismo de tio Patinha? No dinheiro. Olha. Existiam até batismo de fogo, mas o batismo de fogo é fogo. Pois é. Pastor, resolve a situação, batismo batismo com banho e sabonete e tonhão, resolve, joga o sabonete no chão. Sabonete, olha, moedas, banho de moedas. Quantas vezes eu já fiz isso? Olha, o tio Patinhas estava naquele momento mostrando sua prosperidade. Aquilo é uma dica, rapaz, aquilo é uma dica. A pessoa brinca assim, mas é uma dica. Batismo com moedas. A batismo da Igreja Católica bem novinho, com meses. Então você tem uma ligação com a Igreja Católica. A Igreja Católica, o nosso casamento é católico, a nossa família, tudo é católica. Porque o casamento judia era 10 mulheres com um homem. Casamento católico não, é uma mulher com um homem. Mesmo que o cara arrumou uma rapariguinha, mas é da vida, né? Sim, tem o batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo. Eita! Mas vocês são maravilhosas. Vocês são maravilhosas. Batismo com os dons, batismo com o Espírito Santo. Olha! Aí tem com ouro, tem com prata e tem com bronze, tá? Tem batismo de lua, toma um banho de lua, fica o branco como a neve, vira a bunda pra lua, como faz o de moeda. Bem, aí é a parte 2, é a cena dos nossos próximos capítulos, da próxima novela, tá? Olha, eu vou almoçar, tá? Epa, apresentei meus filhos na Igreja Universal.
Amém, glória a Deus. Apresentei meus filhos na igreja batista. Amém, glória a Deus. Gente, esses povos, eles podem ungir você. Eu fui batizada no Rio Jordão, Leila Lamarão. Olha, Leila tá chique, hein, Leila? E foi batizada na piscina lá da igreja também. Leila e a filha dela, Ingrid, foram batizadas na nossa igreja também. Lá fica na beira da piscina e cai de costa. Faz uma reza. Olha, tipo, e eu pensei que ela não ia fazer não, porque não é fácil não, tá? Mas as duas fizeram. A Leila Lamarão, olha, e a Ingrid Lamarão. E em nome de Jesus serão benditas. A Leila é uma super mãe. A Ingrid é uma super filha. Vamos fazer medicina, bora? Mas ela já é formada. Ela é aquele negócio que faz exame. Como é o nome? A lua tá forte. Quem tem lombriga tá... As lombrigas... só as lombrigas... Estão botando pra lascar as lombrigas. A lua tá tão forte. Tá? Forte. Olha... eu vou tomar banho de lua, vou ficar pelada lá no quintal. Olha, cuidado pro vizinho não olhar, viu? Olha. Ei, dá uma olhada aí sobre batismo, Joilson de Assis. Tem muitos. Agora sim, um batismo às vezes não contradiz outro. Às vezes se soma. Você tá me entendendo? Ok? Bem, água em movimento, né? Muito bom. Quanto mais movimento a água tem, mais é bom, né? A água é muito bom. A água é um ser vivo. Extraterrestre. Olha, é muito bom isso aí. Na presença da lua, isso era feito. A lua, ela fortalece, tá? Tá bem explicado, gente? À tarde eu volto, tá?